Olá, tudo bem? Eu sou Cidinha Lopes, seja bem-vindo no nosso canal, Cidinha Lopes, a missão de todo ser humano. E nós estamos numa série de estudos sobre Jesus, o mestre dos mestres. E hoje nós estaremos estudando sobre a genealogia de Jesus, né? Mateus, no primeiro capítulo do seu livro, Mateus ele inicia o livro comprovando historicamente, genealogicamente, a existência de Cristo. Ou seja, não tem como negar que Jesus existiu, não tem como negar que Jesus ele teve uma história, um passado, um presente também, no caso, durante a existência dele aqui na Terra, né? Ele teve familiares antes, depois e durante o seu nascimento. Então, a genealogia, ela vem com alguns propósitos, né? Quando Mateus ele cita sobre a genealogia de Jesus. Então, para que serve a genealogia? Para mostrar a identidade. No caso, quando Mateus ele apresenta a genealogia de Jesus, ele está mostrando a identidade de Cristo. Quem é Jesus? De onde que ele vem? A sua origem. E quando ele demonstra também, é para demonstrar as credenciais, né? E o poder e a propriedade, as credenciais, Jesus como filho de Deus, por isso que ele pode dizer, eu sou filho de Deus, né? Então, havia um embasamento histórico antes do seu nascimento, que dava poder para ele demonstrar as suas credenciais e as propriedades de todas as suas palavras, de todas as suas obras, de toda a sua existência. E também para dar estrutura à história e também indicar caráter, quem é Jesus, e houve uma história, houve acontecimentos antes do nascimento de Jesus. As genealogias, ela vem para fortalecer a história e também para comprovar a existência da pessoa citada no caso de Jesus, né, através de datas e fatos. Jesus ele nasce num período muito conflitante para o povo de Israel. E Jesus ele nasce para cumprir as promessas e as profecias de Deus para o povo de Israel. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui é uma profecia, a primeira palavra profética sobre o nascimento de Jesus. Isaías também, 7,14, diz assim: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías também, 9,6, diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Emanuel. Então Jesus ele nasce dentro de um contexto histórico muito conflitante para o povo de Israel, em que Israel ele está sendo dominado por Roma. E Israel esperava, na verdade, um libertador político, social, que o libertasse da opressão de Roma. E Jesus ele nasce totalmente com uma mensagem diferente. Ele nasce com uma proposta de vida diferente para Israel e para a humanidade. Jesus ele chega pregando uma mensagem de amor, de perdão, de graça, de misericórdia. Ele fala sobre amar o inimigo, orar por aqueles que os perseguiam, abençoar. E aquilo não entrava na cabeça dos israelitas, né? Como que eles poderiam amar os romanos se os romanos estavam oprimindo eles? Então Jesus ele vem com uma mensagem diferente daquilo que Israel queria ouvir, mas era a palavra de Deus para a vida de Israel. O contexto literário, o que nós vamos aprender? Que Mateus, ele vai começar a contar a história de Jesus, mas que para ele contar a história de Jesus, ele tem que voltar a um passado muito distante. Então, ele começa, né, a falar do povo de Deus, da salvação de Deus e da promessa do Messias.
que Deus havia feito através de muitos séculos da história. Davi, ele se ascendeu ao trono real. Aí depois, passou algum tempo, quando o povo de Israel vai para o cativeiro, esse reinado de Davi findou, acabou. Mas através de Jesus Cristo, esse reinado de Davi, ele é restaurado. Em 2 Samuel 7, do 4 até o 16, você vê Deus falando para Davi sobre um reino eterno. Na verdade, Deus estava se referindo para Davi ali, não era sobre Davi, sobre os seus descendentes, Salomão e seus descendentes, mas aqui era uma palavra profética, era uma promessa profética sobre o nascimento de Jesus, sobre o nascimento do Messias, do Filho de Deus, que viria e que o seu reino seria um reino eterno. Ok? E a genealogia, ela se divide em 3 partes. Primeiro que vai de Abraão até Davi. A segunda parte vai de Davi até o cativeiro em Babilônia. E a terceira parte vai do cativeiro de Babilônia até o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E durante cada um desses 3 períodos, Deus ele faz uma aliança com o povo. Primeiro, Deus fez uma aliança com Abraão, chamada Aliança Abraâmica. Depois, Deus faz uma aliança com Davi, que é chamada Aliança Davídica. E o terceiro é, em Cristo Jesus, uma nova aliança. Em Hebreus, Deus ele deixa essa palavra maravilhosa que diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Davi, com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei, e eu lhes serei por Deus, eles me serão por povo. Então, aqui Deus está falando sobre Jesus, sobre o novo concerto, sobre a nova aliança que Deus faria com Israel e com todas as nações do mundo através de Jesus Cristo, o seu filho amado. Mateus, então, ele envolve provas da linhagem de Jesus e a antecipação do cumprimento do seu papel como Messias na nova aliança. Então, quando Mateus ele fala sobre a genealogia de Jesus, ele está comprovando historicamente a existência de Jesus, a linhagem de Jesus, a identidade de Jesus, a credenciais de Jesus. Ele estava dando força à história contada de Jesus, que não é uma história de carochinha. Jesus ele existiu. Jesus ele teve um passado e ele marcou a história do mundo A, D e D, C. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias que deveria vir ao mundo, é o único que pode perdoar os nossos pecados. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Mestre dos Mestres, ele é incomparável no seu amor, no seu caráter, no seu plano para as nossas vidas. Você que está me assistindo aí, que você que está me ouvindo, que você possa ter esse encontro todo pessoal com Jesus, esse Cristo histórico, esse Cristo real, esse Messias de Deus, esse Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus dentro do homem, que você possa receber essa verdade de Deus, essa verdade sobre Jesus. Deus ele deixou escrito na palavra dele, comprovando historicamente, genealogicamente, que Jesus existiu. João também ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus ele habitou entre nós, ele teve uma forma humana, o próprio Deus, Filho de Deus,
se fez carne e habitou entre nós. Sabe por quê? Por amor. Por amor, para cumprir os planos de Deus, os propósitos de Deus, para nos levar novamente até Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter esse encontro com Jesus, abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar na sua vida, porque Jesus também, ele quer fazer um novo concerto contigo. Jesus, ele quer fazer uma nova aliança contigo. E se você quer, abre o teu coração e fale: Jesus, eu quero me aliançar contigo. Me perdoe de todos os meus pecados. Transforma minha vida. Eu abro a porta do meu coração para que o Senhor entre. Deus te abençoe.